Fala galera, nosso universo da Walking Dead está mais vivo do que nunca. Simplesmente nesse vídeo aqui, iremos falar sobre os 10 melhores personagens que a gente teve apresentados nesse universo a partir agora das spin-offs. Já tem um tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui e chegou o momento. Vamos simplesmente pegar algo que é muito interessante, que é mais uma lista do Collider, tá? E a gente já sabe que as listas do Collider, elas são bastante divisivas, tá? Em alguns momentos elas chegam até a irritar, assim. E eu fiz o mesmo procedimento das outras listas do Collider sobre o nosso universo da Walking Dead. Eu não bati o olho antes sobre quais são esses 10 personagens listados ali, pra gente poder reagir juntos nessa lista aqui sobre esses personagens novos. E galera, vamos lá, sem demoras, vamos para o 10º personagem, que é o personagem da Dama. A personagem apresentada praticamente lá no final da primeira temporada de Dead City. Cara, ela é uma personagem que eu concordo que ela é interessante, mas ela não é um dos melhores personagens, cara, não é. Porque falta pra ela um princípio básico e, inclusive, Daryl Dixon deu uma lição muito clara pra Dead City, porque veio antes de The Ones Who Live, tá? The Ones Who Live também complementou isso, dando uma lição de roteiro. Por quê? Apresentação de personagem, desenvolvimento de personagem. A Dama, ela é um personagem que tem um domínio amplo, que a gente não tem noção do quanto que é esse domínio, dentro da cidade de Nova York, inclusive com uma importância tal para toda essa batalha que vai ter entre as gangues ali, toda aquela confusão que a gente entende que vai acontecer na segunda temporada de Dead City quando eles ampliarem a história. Ou seja, é uma personagem que tem um grande potencial, mas não tem um grande momento de apresentação e de desenvolvimento. Ela tem até, inclusive, assim, um conflito ali que existe dela com o Herschel Jr., que o Rocha Júnior, inclusive, né, faz o desenho dela depois que a Meg acaba descobrindo. Só que isso, cara, tá tudo muito implícito, entendeu? Ou seja, colocar ela como um dos 10 melhores personagens, eu fico preocupado já pelo restante da lista, tá? Porque, cara, ela é um personagem que tem um grande potencial. Agora, ter sido já considerado uma das melhores personagens, cara, com certeza não é. Não é, entendeu? A conversa seria por um outro caminho. Em nono lugar, cara, eles colocam o Major General Bill. O Major General Bill como o nono colocado. E eu vou tentar fazer uma leitura, tá? Eles colocam o General Bill talvez porque ele não teve realmente esse foco de ter um grande desenvolvimento, tá? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu pegar. Eles não, no texto, ó, apresentado como um dos vários antagonistas da primeira temporada da série, daí obviamente estão falando de The Ones Who Live, ele é muito mais sutil e quieto em sua vilania. Mas é precisamente isso que o torna tão perigoso e convincente. Cara, e a minha leitura básica do General Bill tá colocado aqui como um dos melhores personagens, eu concordo, tá? Ele entrar na lista. Ele estar nessa nona posição tá muito porque ele não teve, talvez, o foco principal que todos nós imaginávamos, ou uma grande parcela dos fãs, né? Imaginavam que ele teria dentro, de ser o grande vilão do CRM, aparecer ali como esse grande antagonista de The Ones Who Live. Ela é aquele personagem tão falado, mencionado, nunca mostrado, vindo já de Orbion. Talvez seja por isso, entendeu? Mas que ele... Talvez, cara, a nona posição esteja muito bem colocado pra ele. Porque ele é um personagem muito importante, sim. Ele é um dos melhores personagens, sim. Né? O que ele faz naquele sexto episódio ali, as conversas com o Rick e o bando de informações que ele vai colocando, né, para Rick Grimes, para nós espectadores, em relação ao que é o Eklund Briefing. Pô, cara, tu entende ali que esse personagem ali, ele talvez até teria muito mais, talvez não, né? Com certeza ele teria muito mais pra apresentar pra gente do que ele tá apresentando ali. Só que ele é um dos melhores personagens, sim, colocados pra gente. Então, Major General Bill está em nono lugar nessa lista aqui do Collider. Em oitavo lugar, a gente tem o nosso primeiro personagem de Daryl Dixon, que é o Stephanie Codron. E o Codron, cara, ele é um personagem que nos deixa uma grandíssima dúvida por causa da sua decisão, no sexto episódio, de no momento de executar sua vingança contra Daryl, contra Isabel, contra o próprio Lauren, ele não faz. Por que ele não faz? Ele busca aquela vingança e exatamente aquele momento que ele tá ali, desde o primeiro episódio, por que ele não faz? O que o impede naquele momento? Por que ele muda por completo as suas atitudes? Por que ele depois age completamente diferente na frente da Gené, inclusive? Cara, ele é realmente um dos melhores personagens que a gente teve dentro dessas spin-offs do universo da Walking Dead. Ele apresenta esse fator também de ser um pouco dúbio, né? Que eu espero que na segunda temporada se explique do porquê que tem essa mudança do Codron.
Só que quanto que ele é realmente esse personagem ali, em busca de vingança, ele é esse antagonista, é o cara que realmente vai ter esses embates com o Daryl, cara, ele é um personagem muito bom. Muito bom. Então, Codron aparece nessa lista aqui em 8º lugar. E o que que será? O que que vocês acham, cara? Por que que o Codron mudou e não fez a sua vingança, que estava sendo buscada por ele desde o primeiro episódio? Por que que ele age diferente? Por que que depois ele age diferente também, não dando a resposta pra Jané? O que que tem colocado nessa história aí do Codron? Em 7º lugar, a gente tem Donald Okafor vindo diretamente de The Ones Who Live. Cara, talvez o Okafor ele seja aquele personagem que teve tudo isso que a Dama não teve, que inclusive o próprio General Bill não teve, tá? O Godron teve. O Okafor ele conseguiu ter em um episódio um desenvolvimento gigantesco e um personagem que tu entende muito bem as suas motivações do antes e do agora. E tu consegue ver a importância que ele tem de transformação pro antagonista, que é o nosso querido Rick Grimes. Ele é um personagem muito bem estruturado e é um personagem que tem uma grande importância, não só dentro do que acontece naquele primeiro episódio ali, mas, cara, pra história. É um baita de um personagem esse Donald Okafor. E também, acho que a reação minha e de muitos fãs do que acontece com ele no final do primeiro episódio é realmente porque era um personagem que estava sendo muito bem colocado e simplesmente aproxima o espectador, né? A gente quer ver mais esse personagem, porque é um personagem que tá sendo muito interessante, um personagem que tá tendo desenvolvimento, um personagem que tu entende que tem, cara, outras possibilidades que ele pode realmente executar, tudo mais. E acontece aquela morte daquela maneira no final do primeiro episódio. Donald Okafor, com certeza, cara, é um dos 10 melhores personagens apresentados e aqui na lista do Collider ele tá na 7ª posição. Não tem como falar que ele poderia estar antes, depois, porque eu não vi o resto da lista ainda. Então vamos lá, vamos seguir, entendeu? Em 6º lugar, também seguida de The Ones Who Live, tem a Pearl Thorne. Que, cara, também é a Pearl, o Okafor e o Ned, que com certeza vai estar nessa lista aqui, são personagens coadjuvantes de The Ones Who Live que são muito importantes para a história. E a Thorne, cara, com tudo que ela apresenta no primeiro episódio, as consequências que ela traz, o que aconteceu antes na vida dela, que aproximam muito da história do Rick, o que ela passa a tentar mostrar pro Rick sobre a questão da esperança, que não adianta tu permanecer com essa esperança, que a esperança só vai te machucar, ela vai acabar te matando, né? Assim como o Rick tenta fazer com a sua própria vida. E ela também tem esse fator de mudança, né? Porque ela muda a partir do momento que ela sobe de patente, do que ela escuta, que é a mesma coisa que o Rick, né, a gente entende e escuta depois no 6º episódio do General Bill, é o que a Thor escuta do Bill no 3º episódio, sobre o que é o Ekman Brief, sobre o que vai acontecer com o mundo, sobre quais são esses objetivos que o CRM tem, e ela vai se tornando uma personagem com cada vez mais camadas, ela vai evoluindo e ela vai se transformando numa antagonista também. Que é óbvio, cara, aquele 6º episódio ali, eu gosto muito dos momentos que a personagem para e a série dá tempo pra ela fazer isso realmente, mostra ela fazendo isso, ela ligando os fatos todos e a gente entendendo que, cara, essa personagem, ela realmente vai ser uma grande antagonista. É óbvio que a conclusão que tem pra ela dentro da série é uma, só que tu vai entendendo no decorrer do 6º episódio que essa personagem, ela tá realmente cada vez mais defendendo o lado do CRM. E é uma baita de uma personagem. Mas é uma baita de uma personagem. E até a briga dela no final, né, é muito mais com a Michonne do que com o Rick. Tem a briga dela com o Rick também. Os finalmente ali dela são com a Michonne. Mas pra mim a Thorne, cara, era aquele personagem que iria explodir em toda uma briga, não só física, mas também emocional com o Rick, por causa de tudo que foi desenvolvido no primeiro episódio. Ou seja, pra eu considerar isso durante a série toda, é porque o primeiro episódio, o que tem dela, tá muito bem colocado lá. É uma baita personagem, a nossa Thor. E galera, ela morreu ou não morreu? Tem aquela famosa frase do Henrique sobre a Madison de Fear the Walking Dead, né? Se não vimos corpo, não tá morto. O que vocês acham, cara? Será que ela pode surgir como essa líder do espólio do CRM? Vamos ver o que vai acontecer. Em 5º lugar, cara, eles colocam o Croata, vindo diretamente da Dead City, tá? Aqui eu já faria uma grande mudança, tá? Pra mim o Croata não tem como estar numa posição melhor do que o Okafor e a Thor. Vou pegar só esses dois, tá? Não tem como tá. Porque o Croata, cara, é um personagem que ele prometia muito por causa da
venda, né, dos teasers, a parte promocional, a sua ligação com o Negan e tudo mais. E é um personagem que vai perdendo uma importância dentro do Dead City, porque eles precisam apresentar o personagem da Dama que é superior a ele, e ao mesmo tempo, assim, o Kurata tem uma baita história, o que ele faz com o Armstrong é muito massa, entendeu? O que tem de comando dele dentro lá, né, do Madison Square Garden e tudo mais, mas perde importância, assim, sabe? Porque vai perdendo força todas as atitudes do croata ali. Então, ele parecia ser um grande personagem, mas pra mim, ele não tem como ele estar nessa lista numa posição melhor do que o Okafor, do que a Thor. Não tem como, cara, não tem como. Porque ele é um personagem que vai perdendo cada vez mais relevância. Se ele vai perdendo mais relevância, cara, eu não tenho como considerar ele um personagem melhor dentro de uma lista em relação a Thor, em relação ao Okafor e tudo mais. Em quarto lugar, já que eu tava falando do Armstrong, eles colocam o Armstrong também vindo de Dead City. Cara, o Armstrong, essa questão do Marshall, essa questão de estar atrás ali do Negan, essa questão também de ele ter essa ligação, né, com aquela nova comunidade lá, que é a New Babylon, né, Nova Babilônia. Esse personagem ele vai ter muito mais contribuição ainda. Ele é um personagem que tem ali a sua história ligada a Nova York, uma história também bem pesada. Eu gosto muito da maneira como esse personagem age em todo o seu confronto que tem com Negan, com Meg. Obviamente, em relação ao que tem com o Croata também. Mas é um personagem que ele promete mais coisas para o futuro. Eu acho que o que ele tem de primeira temporada tá legal, funciona. Mas acredito que a complexidade dele ainda tá para aparecer daqui para frente. Por causa dessa ligação, toda essa conexão com a comunidade de Nova Babilônia, com o que ele sabe ali sobre Nova York, quais são as reais intenções que a Nova Babilônia tem sobre Nova York. E sobre o gás, e sobre tudo, entendeu? Então é um personagem que vai ganhar cada vez mais camadas também. E é aquele personagem que tem, querendo ou não, o correto sempre à frente, né? O correto sempre à frente. Mas, acredito que algumas coisas ainda desse personagem vão aparecer para ele acabar sendo um aliado mais próximo, por exemplo, da Meg, nessa tentativa da Meg de recuperar o Negan depois da posição que ela coloca o Negan lá, que fica totalmente entregue, primeiro pro croata e depois pra dama, naquela troca toda em relação a Shujana e tudo mais. E é um personagem muito interessante. Mas eu também não colocaria ele na lista antes da Thorne e antes do Okafor, tá? Mas com certeza na frente do croata, com absoluta certeza. Em terceiro lugar, eles colocam o Ned, vindo diretamente de The Ones Who Live. O Ned, cara, ele tem uma importância, assim como o Okafor, assim como a Thorne, porque ele modifica a trajetória da protagonista, que é no caso a Michonne. E a partir daí, os fatores que ele vai mostrando para ela, do acredite um pouco mais, do não perder a esperança, traz também aquele peso pra gente quando tem a morte dele no final do segundo episódio. É basicamente o mesmo efeito que tem do Okafor, né? E isso a gente sentiu nesses dois primeiros episódios que tudo poderia estar a perigo, porque a gente tem a morte de um personagem muito bem apresentado e desenvolvido, para no segundo episódio acontecer a mesma coisa, no caso do personagem do Neto. E também, cara, a atuação do ator, assim como foi a atuação do ator do Okafor, ele traz uma leveza que se aproxima muito de quem é a Michonne. Assim como do Okafor de quem é Rick Grimes, assim. Parece que é uma composição que tá faltando para o personagem, essa força toda. E no caso do Neto, até o que ele ensina, né, basicamente para Michonne, é o que eles utilizam lá no final, né? Para toda a questão de como acabar com o alto escalão do CRM lá. Tem muito a ver com isso por causa das habilidades que o Neto tinha. Só que esse fator todo pessoal que ele tem de força para Michonne, cara, é algo que realmente modifica a personagem, ou seja, a existência dele. E o desenvolvimento desse personagem, cara, tá muito bem estruturado. E eu acho que a posição dele tá até muito bem colocada aqui em terceiro lugar nesse ranking. Em segundo lugar, tô muito curioso pra saber quem é o primeiro agora. Porque agora a gente tem o segundo aqui, eu tô pensando, cara, quem é o primeiro e não vem direto na minha cabeça, eu tô chutando um, mas vamos ver. Diretamente Daryl Dixon, o Lohan, ou Laurent, como eu gosto de chamar. Cara, ele é um personagem que está em cima do muro. Porque ele representa a questão da fé contra a ciência. Daryl Dixon passou 6 episódios dando argumentos para ambos os lados desse muro.
e permaneceu em cima do muro, porque em cada episódio ele fazia exatamente isso, ele dava argumentos para um lado e dava argumentos para o outro. Ele mostrava um lado de uma posição e logo ele mostrava o lado em outra posição, para ficar esse questionamento acontecendo o tempo todo. Ele, quanto personagem, ele é o primeiro dentro do universo de Walking Dead que a gente conhece, que nasceu de um zumbi. Ou seja, ele tem sim algo diferente dentro dele ali. Para que lado que vai essa série na segunda temporada, vai envolver muito ele também. Ele tem uma representatividade muito grande ali para questão do acreditar do povo, né? O que ele fala desse Messias, o que o povo vai também seguir, ele representa muito disso. Só que acho que, antes de tudo, a gente vai ter que ter essa noção clara do que está acontecendo com ele. Para que lado que vai realmente. Outra coisa é os outros personagens lá, a comunidade na França acreditar uma coisa ou outra. Só que nós, espectadores, a gente tem que ter essa resposta do que é que tem de diferente no Laurent. O que tem de diferente nele. Tem que se decidir para que lado que vai desse muro. Ou ele vai pro lado da fé, ou ele vai pro lado da ciência. Ou ele é imune, ou ele não tem nada, entendeu? Ou ele realmente é esse Messias propagado e tudo mais. Ele é a cura, ele não sei o que, darará. Ou não. E tem, então, esses argumentos eles têm que se decidirem para um lado ou para o outro dentro desse muro. Mas ele é um baita personagem, sim. É óbvio que tem momentos ali que, por ser também um personagem que sempre viveu em um ambiente seguro, ele tá descobrindo muitas coisas, ou seja, tem uma ingenuidade também desse personagem ali, que daqui a pouco pode não cair no gosto de todos os espectadores, né? E também porque a gente viu algo parecido com essa questão de um adolescente ingênuo saindo para o mundo, né, depois de tanto tempo, apenas com uma questão teórica na cabeça, não vivendo essa prática como nós estamos vendo personagens viverem há tanto tempo nesse nosso universo do Walking Dead, que era em Urbion. Só que assim, cara, é diferente, entendeu? São coisas diferentes, não adianta a gente pegar, tá, mas esses adolescentes lá que não funcionaram antes, aqui vai acontecer a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa, entendeu? E não tem como ser a mesma coisa. Então, é apenas uma lembrança, mas essa ingenuidade, sim, ela está presente em ambas as histórias. Vamos para o primeiro lugar. Quem será vai estar em primeiro lugar? Acertei meu chute. Primeiro lugar é a nossa querida Isabel Carrier, saída diretamente de The Walking Dead Daryl Dixon. E cara, eu adorei o episódio número 3, que a gente tem o flashback do ponto de vista da Isabel, de tudo que acontece em Paris, naquele momento todo onde se vira e começa o apocalipse. Tá perfeito. E a história da Isabel, de ser uma pessoa da maneira como ela era e do que ela se transforma a partir do momento que ela ganha, né, da sua irmã, o Laurent, e o que muda para ela por completo, cara, é uma personagem que tem, assim, ó, muito ainda para apresentar, só que o que já está apresentado tem um contexto muito grande sobre consequências. E assim como tinha, pô, cara, a relação da Thorne com o Rick, muito aproxima a Isabel do Daryl, mas muito. E isso já está colocado pra gente também. Tanto que essa aproximação, os dois personagens, eles se conectam a partir do momento que as histórias começam a surgir entre os dois. Então é uma personagem que está muito bem desenvolvida. É uma personagem que, pelas suas conexões também, ela vai ter uma importância maior, porque ela já teve uma importância também nessa primeira temporada. E é alguém que, para mim, vai ter um fator ainda decisivo nessa história que vai vir para frente, mesmo que seja daqui a pouco ela ter uma morte, tá? Porque como a gente vai ter a inserção da Carol no meio dessa bagunça toda que vai estar acontecendo naquele momento na França, talvez a Isabel seja o personagem que precise morrer para ter uma alteração ainda no personagem do Laurent. Mas vai ser aquele momento onde todo o peso dessa construção toda vai vir e a gente vai acabar, quanto espectador também, tendo, cara, esse baque por perder mais uma personagem. Eu gosto muito do personagem da Isabel. É óbvio que ela tá colocada em primeiro lugar, cara, bate muito como gosto pessoal. Eu considero ela, desses todos aqui, cara, pô, o mais próximo do que seria o meu ranking. Eu tô muito curioso pra ver o ranking de vocês, galera. Coloquem o ranking de vocês aqui. O único personagem que eu não colocaria de jeito nenhum nessa lista aqui é a personagem da Dama, tá? Não colocaria, porque pra mim falta muita coisa dela ainda aqui. A posição do Croata não estaria em quinto lugar, mas de jeito nenhum. Poderia estar até em 10º lugar ali. E
eu tô muito curioso, assim, para saber as posições de vocês também. Qual seria esse ranking dos 10 melhores novos personagens que a gente teve nas spin-offs do universo The Walking Dead? Que, obviamente, galera, quando tem esse universo The Walking Dead, a gente tá falando do que veio pós-série principal. Dead City, Daryl Dixon e The Ones Who Live. Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!